Corinthians pronto para pegar a equipe do Nacional do Paraguai nesta terça-feira pela Copa Sul-Americana. O time pronto, o time do técnico Antônio Oliveira. Aliás, o Antônio Oliveira, mais uma vez, não vai assinar como técnico do Corinthians para este compromisso. Quem vai assinar a súmula como treinador do Corinthians será o Bruno Lazzaroni. O Antônio Oliveira vai assinar como auxiliar técnico. Por quê? Porque a licença da UEFA do Antônio Oliveira ainda não está pronta. O Antônio Oliveira já terminou o curso, já encerrou o curso da UEFA, mas ele não recebeu a licença que permite com que os técnicos fiquem ao lado do banco de reservas, que fiquem no banco de reservas, que assinem a súmula como técnico, né? Já foi assim no primeiro jogo e foi assim de novo no segundo jogo. A licença ainda não ficou pronta e vai ser assim de novo no segundo jogo. A licença não ficou pronta. Com isso, ele não pode, por exemplo, dar entrevista como técnico também amanhã, depois do jogo. Ele não pode dar entrevista como técnico. Mas vai poder comandar a equipe normalmente, né? É apenas uma questão de procedimento, uma questão burocrática, mas ele vai poder comandar a equipe normalmente. O técnico Antônio Oliveira ainda não definiu oficialmente o time, né? Pelo menos não divulgou para a imprensa o time, mas a equipe do Corinthians deverá ter 2 alterações para o jogo contra o Nacional do Paraguai. O Fausto Vera deve entrar no meio de campo, no lugar do Breno Bidon, e o Romero deve entrar no ataque, no lugar do Pedro Raul. O provável time do Corinthians para o jogo desta terça-feira contra o Nacional é Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo, Ranielli, Fausto Vera e o Garro, o Romero, o Yuri Alberto e o Wesley. Há uma possibilidade até de no ataque jogar o Romero de centroavante e o Yuri Alberto mais aberto. Das últimas vezes em que o Romero entrou no time, justamente foi desta maneira que ele montou a equipe, com o Romero mais centralizado e com o Yuri Alberto mais aberto, caindo pelas pontas. Resta saber como é que vai ser feita agora a escalação do time do Corinthians para o jogo desta terça-feira. Muito bem. A informação de uma possível contratação do Corinthians. Joaquim no timão. Joaquim, zagueiro do Santos, pode vir jogar no Corinthians. Por que esta informação? Hoje, reportagem do Bruno Andrade e do André Hernan, 2 repórteres muito bem informados a respeito do mercado da bola, dizem respeito à necessidade do Santos de negociar o Joaquim para fazer caixa. O Santos tem interesse em negociar o Joaquim para fazer caixa. O interesse do Santos é negociá-lo com o futebol da Europa por 9 milhões de euros ou 50 milhões de reais. Né? 9 milhões de euros dá 50 milhões de reais na cotação atual. Mas segundo a mesma reportagem, as consultas mais concretas até agora foram de Corinthians e Bahia. Então a reportagem ela revela que Corinthians e Bahia fizeram consultas concretas pela contratação do zagueiro Joaquim, que aliás é um excelente zagueiro, né? Um excepcional zagueiro. É um zagueiro que está fazendo uma dupla de zaga com o Gil, quase que perfeita lá no Santos, e cairia como uma luva jogando no Corinthians. Mas o Corinthians teria dinheiro para contratar o Joaquim por todo esse dinheiro? Acho difícil, né? E seria para o meio do ano, seria para a janela do meio do ano. Mas eu acho difícil, se bem que o Joaquim disputou o campeonato estadual, poderia ser agora, o Corinthians poderia até contratar agora para o dia 19 de abril, nessa janela excepcional, que é do dia 1º ou 19 de abril, para os jogadores que disputaram o campeonato estadual. Mas eu acho difícil que por esse dinheiro todo, o Santos está pedindo 9 milhões de euros que o Corinthians consiga contratar este jogador. De qualquer maneira, é um jogador que o Corinthians se interessa, portanto, pelo Joaquim. Se tem jogador chegando, outros jogadores podem estar saindo. Alguns jogadores não estão sendo aproveitados. Se tem jogador que pode chegar, né? O Joaquim pode chegar, outros jogadores estão saindo.
e jogadores que não estão sendo aproveitados pelo Corinthians. São eles o Caetano, o Matheus Araújo e o Giovani. O Caetano até chegou a ser aproveitado pelo técnico Antônio Oliveira como o lateral esquerdo, mas não tem sido aproveitado. O Kaká foi contratado, o Kaká ganhou espaço, e com o Kaká ganhando espaço, o Caetano acabou perdendo espaço nesse time do Corinthians. O Matheus Araújo também praticamente não foi aproveitado pelo técnico Antônio Oliveira. Surgiu até uma especulação de que ele poderia ser negociado com o Cruzeiro. E o Giovani também tem sido pouco aproveitado pelo técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira. Esses 3 jogadores podem ser negociados agora no final da temporada, agora no meio do ano já. Eles podem ser negociados agora, já nessa janela de abril, para ganhar rodagem, para ganhar minutos. O Corinthians pode emprestar esses jogadores para ganhar minutos. É isso que pode acontecer. O Matheus Araújo e o Caetano têm contrato até o final do ano com o Corinthians, e o Giovani tem contrato até julho de 2025. E atenção para a bomba financeira que pode explodir no Corinthians nos próximos dias. O Corinthians promete anunciar, através do presidente o Augusto Melo, detalhes da consultoria financeira da Ernst Young, que foi a consultoria financeira contratada pelo clube. E segundo informações, o Corinthians vai mostrar para o público em que pé está o Corinthians, como estava quando essa administração atual assumiu, e onde estamos e para onde vamos. Palavras do Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians. Queremos mostrar os relatórios, detalhes de relatórios para torcedores e imprensas, números e relatórios para torcedores e imprensa. É o que garante o Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians. E aí, a informação que eu tenho é que vai explodir uma bomba financeira do clube. Já tem gente falando em 2 bilhões de reais de dívida. 2 bilhões de reais de dívida. É muito dinheiro. É um dinheiro impagável se não fosse a torcida do Corinthians, se não fosse o maior patrimônio do Corinthians, que é a torcida. Mas se você analisar que o Corinthians tem uma dívida de 2 bilhões de reais, fica realmente muito difícil de se imaginar que o Corinthians consiga pagar e consiga se livrar desta multa, desta dívida. Então, nos próximos dias, o Corinthians está chamando isso de uma semana de transparência. O Corinthians deve ter uma semana onde ele vai divulgar e essa semana, na semana que entra, o presidente do Corinthians vai completar 100 dias como presidente do Corinthians, e ele vai divulgar para a imprensa os números detalhados desta consultoria financeira da Ernst Young. E parece que a coisa que o buraco é muito mais embaixo, né? Que a dívida é muito maior do que se imaginava. Fala fiel, antes do vídeo se inscreva no canal SCCP Notícias para não perder nada. Corinthians no DNA, dispensas pelo Palmeiras e projeto europeu. Conheça Breno Bidon. Aqueles que seguem as divisões de formação do time corintiano já conhecem o nome de Breno Bidon há um bom tempo. No entanto, foi durante a Copa São Paulo de Juniores deste ano que o jovem jogador chamou a atenção e se destacou perante a audiência em geral. Escolhido como destaque do campeonato vencido pelo Corinthians, o jogador de 19 anos foi imediatamente promovido para a equipe principal e, algumas semanas depois, firmou um contrato de 5 anos. Breno Bidon tem sido titular nos 3 últimos jogos do Corinthians. Ele chegou ao clube com apenas 14 anos, mas a ligação com a equipe é ainda mais antiga. O avô de Breno, Cícero Andrade, já foi goleiro no time amador do Corinthians. Meu pai, com 72 anos de idade, demonstra muita emoção ao mencionar o Breno. Ele afirma que o filho veio para superar as expectativas de todos, tornando-se o atleta de destaque da família, algo que nenhum outro membro havia conseguido. Para Andréa Bidon, mãe do meio-campista e ex-jogadora de vôlei na juventude, ele realizou o sonho de todos nós.
Mesmo demonstrando interesse pelo futebol desde a infância, Breno Bidon enfrentou diversas adversidades antes de alcançar o seu objetivo de se tornar um jogador profissional. Nascido na freguesia do Ó, região localizada na zona norte de São Paulo, ele teve passagens por várias equipes de base durante sua infância: Santa Marina, Carolina, Juventus, Portuguesa, Audax e Palmeiras. Por 3 vezes, em momentos distintos de sua juventude, ele foi dispensado pelo rival corintiano. Esse foi o vídeo fiel. Inscreva-se no canal e vai Corinthians!